Então a gente tem, por exemplo, um fenômeno chamado esquizotipia saudável. O nome é estranho, mas a ideia é simples. Tem pessoas que, mesmo não tendo um transtorno mental, elas têm mais alucinações do que a maioria das pessoas, elas têm umas ideias diferentes, se comparado com a maioria das pessoas, ideias que uma pessoa desavisada poderia achar que são delírios. Só que quando você estuda a fundo essa pessoa e o modo como ela vive, você vê que ela não tem um transtorno mental. Então, por isso que esse nome esquizotipia é uma palavra que tem a ver com essa família próxima da esquizofrenia, sabe? Do transtorno esquizoafetivo, ou seja, coisas ligadas a essa família, né? Que poderia ser um transtorno dessa família, só que a pessoa é saudável. Ela só tem a parte de ver coisas, ouvir coisas, mas ela tá bem. A cabeça dela tá organizada, ela consegue trabalhar, aquilo não causa um sofrimento específico ou prolongado. Entende? Então isso a gente chama de esquizotipia saudável ou esquizotipia benigna, é a mesma coisa. E a gente estuda o tanto que essa característica afeta a pessoa ter experiências, como, por exemplo, experiências mediúnicas, sabe? Então tem testes que medem isso, e a gente compara isso com o nível de crença da pessoa e tal. Entendo. Então, tipo, analisar um médium, por exemplo, e faz parte da psicologia da religião? Sim, claro. Entendo. Inclusive, só para dar um exemplo, que às vezes a gente faz interface com outras áreas, com a neurociência, por exemplo. E aí eu me lembro de um estudo recente com médiums. Eles compararam médiums espíritas experientes, então o cara já estava lá psicografando há 30 anos, com médiums inexperientes. O cara tá lá um ano só, enfim. E aí eles viram que... vou simplificar a ideia, porque senão o negócio vai até amanhã, gente, aqui, né? E eles viram que médiums inexperientes usam muito, por exemplo, a área do cérebro que é o córtex pré-frontal. É a parte que fica bem aqui, ó, no alto da testa, onde começa o seu cabelo aqui. Ó. E essa área, entre outras coisas, ela está associada com a atenção, com a deliberação consciente, com você prestar atenção em alguma coisa e julgar. Essa área participa muito disso. Não é só ela, mas ela participa bastante. Então, em médiums inexperientes, pelo menos os que fizeram parte do estudo, eles viram que essa área do cérebro ficou muito ativada. Antes da gente continuar, o que define um inexperiente e um experiente, no caso do médium? Pois é, eles nessa categoria, para poder comparar, para ter um parâmetro, eles consideraram que o médium inexperiente era aquele que estava lá há pouco tempo, estava lá, sei lá, 1 ano, 2 anos só, em comparação com o cara que está há 30 anos fazendo. Entendi. E eles viram que esses caras que estavam lá há 30 anos, o córtex pré-frontal deles sofria uma hipoativação, ou seja, ativava pouco. É como se tirasse o time de campo. Então o cara que é o inexperiente, a conclusão que se chegou é que ele precisava fazer um esforço voluntário para fazer o negócio. Pelo menos aqueles médiums que participaram daquele estudo. Enquanto que o médium experiente, ele já estava no piloto automático mesmo. Assim, ele não precisava ficar prestando atenção no que ele está fazendo, ele realmente dava uma desligada ali e o negócio ia. Entende? Então a gente estuda tanto comportamentos quanto experiências, as experiências que eles têm, quanto as crenças que estão por trás. Tudo isso é objeto de interesse. Pensando do lado da neurociência, faz sentido, né? Que depois de tanto tempo colocando aquilo em prática, ficaria algo mais automatizado, né? Sim, faz sentido. É claro que a gente tem que tomar cuidado com a conclusão que a gente tira a partir disso, porque é muito tentador a gente pensar que o médium experiente, então, de fato, ele não está fazendo nada, né? O córtex motor dele, por exemplo, fica ativado. O córtex motor é uma parte mais para trás aqui do cérebro que comanda coisas como, por exemplo, você mover a mão para escrever a carta psicografada, no caso. E aí pode ficar parecendo que se não é ele que está pensando, de fato é um espírito. Mas aí entra aquilo que a gente falou antes dos abduzidos, né? Não é porque a gente descartou algumas possibilidades que automaticamente o negócio é verdade. Total. Uma das coisas que a gente tenta ver é se o automatismo é suficiente para justificar a complexidade daquelas mensagens e tal. Os estudos continuam, mas para fazer um paralelo de que isso é possível, pelo menos teoricamente, não é algo tão absurdo da gente pensar, quando você aprende a dirigir, por exemplo. É super difícil no começo, né? Passa marcha e tal. Entre outras coisas, o seu pré-frontal ali está trabalhando muito quando você está aprendendo a dirigir. Depois, esquece. Depois que ficou automático, você faz outras coisas, você fica viajando, olhando pro lado, entende? Total. Pensando em outras coisas. Então, é possível, embora eu não esteja afirmando categoricamente que é isso que acontece, é possível sim que, por puro treinamento, possa acontecer processo semelhante. Por isso que os estudos continuam.
né? Mas a gente já vê que tem, de fato, algo diferente acontecendo no cérebro deles.